No início de março de 2023, a vida de Michelle virou do avesso de uma forma que ninguém esperava. Depois de um término de merda com o babaca do Kirkland Warren e de se ver enrolada nas suas falcatruas financeiras, ela e sua filha Lila sumiram sem deixar rastro em Vancouver, Washington. Quer saber direitinho o que rolou com a Michelle e a filhinha dela, Lila? Então não vacila e fica ligado nessa história cheia de mistérios. Se inscreve no nosso canal agora. Era uma manhã fria de 12 de março de 2023, quando a tranquilidade habitual da central de emergência da polícia de Vancouver, Washington, foi interrompida por uma ligação marcada pelo desespero. Do outro lado da linha, uma avó, com a voz embargada pela aflição, implorava por ajuda. Sua filha, Michelle, de 27 anos, e sua adorável neta, Lila, de apenas 6 anos, haviam desaparecido sem deixar rastro. A avó, conhecida por sua força e coragem, agora se via consumida por um medo paralisante. Ela descreveu aos atendentes como o silêncio repentino de Michelle era ensurdecedor e totalmente fora do comum. A ideia de que algo pudesse ter acontecido com elas era insuportável. Cada segundo que passava sem notícias aumentava a sensação de urgência. A avó detalhou os momentos que precederam o desaparecimento, relembrando com precisão o último contato que teve com Michelle. Em sua mente, cada detalhe era um possível fio que poderia levar ao paradeiro das duas. Ela implorava para que a polícia agisse rapidamente, temendo que o tempo estivesse se esgotando. A ligação acionou um alarme imediato entre as autoridades. A equipe policial, já familiarizada com a rotina pacata da cidade, sentiu a gravidade do desaparecimento como um peso. Eles sabiam que as primeiras horas eram críticas em qualquer investigação, e essa não era exceção. Com o coração pesado e a determinação renovada, a polícia iniciou uma operação de busca intensiva, enquanto a comunidade, unida pelo choque e pela esperança, aguardava ansiosamente por notícias. Conforme a investigação ganhava força, um nome emergiu das sombras do passado de Michelle: Kirkland Warren, seu ex-namorado. Kirkland não era apenas uma figura do passado, ele representava um capítulo conturbado na vida de Michelle, marcado por altos e baixos emocionais. Seu relacionamento havia sido uma montanha-russa de emoções intensas, repleto de discussões acaloradas e reconciliações passageiras. Kirkland foi identificado como a última pessoa a ver Michelle antes de seu misterioso desaparecimento. Essa revelação lançou uma nova luz sobre o caso, transformando Kirkland em uma peça central do quebra-cabeça que a polícia estava determinada a resolver. As autoridades rapidamente perceberam que sua conexão com Michelle poderia ser a chave para desvendar o mistério do desaparecimento. A história de Kirkland e Michelle era conhecida por muitos na comunidade. Amigos e familiares lembravam-se das brigas frequentes e das tentativas de Michelle de se afastar de Kirkland, buscando um ambiente mais seguro para ela e Lila. No entanto, como muitos relacionamentos complicados, havia sempre um fio invisível que parecia puxar os dois de volta, mesmo quando tudo indicava que deveriam seguir caminhos separados. A polícia, ciente do relacionamento tumultuado, decidiu interrogar Kirkland. As perguntas pesavam no ar enquanto tentavam extrair cada detalhe do último encontro com Michelle. Kirkland, com uma postura calculadamente calma, descreveu o encontro como rotineiro, insistindo que Michelle parecia bem quando a deixou. No entanto, as inconsistências em suas declarações e seu comportamento evasivo apenas aumentaram as suspeitas. A tensão na investigação aumentava, enquanto os detetives se debruçavam sobre o passado de Kirkland, buscando qualquer indício que pudesse ligar suas ações ao desaparecimento de Michelle e Lila. A cidade de Vancouver esperava, com o coração na mão, por um desfecho que pudesse trazer Michelle e Lila de volta para casa. Conforme a investigação avançava, os detetives começaram a desvendar camadas de um passado que muitos na cidade de Vancouver desconheciam. O nome de Kirkland Warren, já envolto em suspeitas devido ao seu relacionamento com Michelle, tornou-se ainda mais sinistro à medida que novas informações apareciam. Através de uma análise minuciosa, a polícia descobriu que Kirkland não era apenas um ex-namorado problemático, mas um homem com passado marcado por violência. As investigações revelaram uma possível conexão de Kirkland com um assassinato não resolvido, ocorrido anos antes em outra cidade. Este detalhe chocante adicionou uma camada de urgência e gravidade à investigação, transformando o desaparecimento de Michelle e Lila em algo potencialmente muito mais sombrio. As autoridades locais, sob pressão para resolver o caso rapidamente, intensificaram seus esforços, trabalhando incansavelmente para conectar os pontos entre o passado de Kirkland e o destino de Michelle e Lila. Cada nova descoberta parecia desenhar um quadro cada vez mais sombrio, deixando claro que a cidade estava no meio de uma tragédia que ninguém jamais poderia ter previsto. Enquanto a investigação prosseguia, a sensação de inquietação permeava Vancouver, unindo a comunidade em uma vigília silenciosa pela verdade e pela justiça. O desaparecimento de Michelle e Lila não era mais visto apenas como um caso isolado, mas como parte de uma história macabra que deixaria marcas profundas em todos os envolvidos. A cidade de Vancouver, geralmente vista como um refúgio seguro por seus moradores, possuía uma realidade menos conhecida.
uma taxa de criminalidade violenta de 6,32 por mil residentes. Embora essa estatística pudesse parecer apenas um número frio e distante para muitos, ela ganhou uma nova e assustadora relevância com o desaparecimento de Michelle e Lila. O caso das duas desaparecidas trouxe à tona um medo latente que a cidade tentava ignorar. Vancouver, com suas ruas arborizadas e vizinhanças tranquilas, agora enfrentava uma dura realidade. A percepção de segurança foi abalada, e o desaparecimento de Michelle e Lila se tornou um símbolo da vulnerabilidade que muitos sentiam, mas raramente falavam. Para a polícia, a estatística não era apenas um dado, mas um lembrete constante da necessidade de ação rápida e eficaz. O aumento da criminalidade violenta na cidade significava que cada caso, especialmente o de Michelle e Lila, precisava ser tratado com a máxima urgência e cuidado. A pressão sobre as autoridades era grande, com a comunidade exigindo respostas e resultados. Os moradores, antes tranquilos, agora se viam tomando precauções adicionais, reforçando sistemas de segurança e formando grupos de vigilância comunitária. As conversas nos cafés e parques da cidade giravam em torno de uma pergunta central: como isso poderia acontecer aqui? A taxa de criminalidade, antes um mero número nas estatísticas anuais, agora tinha um rosto, o de Michelle e Lila. A cidade estava unida em sua preocupação, e a busca por justiça se tornava não apenas uma missão policial, mas um esforço comunitário para restaurar a sensação de segurança e normalidade. No decorrer das investigações, Kirkland Warren foi novamente chamado para prestar depoimento. Durante o interrogatório, ele apresentou sua versão dos acontecimentos na noite do desaparecimento de Michelle e Lila. Kirkland afirmou que, naquela noite fatídica, Michelle e Lila haviam passado a noite em um apartamento de amigos. Segundo ele, a atmosfera estava descontraída e amigável, sem indícios de que algo estava prestes a dar errado. Na manhã seguinte, Kirkland alegou ter sido responsável por conduzir Michelle e Lila até seu destino, dirigindo seu carro Dodge Charger. Ele descreveu a manhã como rotineira, com Michelle e Lila aparentando estar de bom humor. No entanto, apesar de suas palavras soarem convincentes, havia algo em seu tom e na maneira como ele descrevia os eventos que não parecia se encaixar completamente. Os detetives, já acostumados a ler nas entrelinhas, sentiram que algo estava fora do lugar. A narrativa de Kirkland, embora aparentemente linear, deixava lacunas que apenas aumentavam a suspeita sobre ele. Cada detalhe aparentemente inocente que ele fornecia era meticulosamente analisado à procura de inconsistências ou pistas que pudessem ser usadas para conectar os pontos faltantes na investigação. O relato de Kirkland, em vez de trazer clareza, apenas adicionou mais camadas de mistério ao desaparecimento de Michelle e Lila. As autoridades sabiam que precisavam de mais do que palavras para avançar no caso. Evidências concretas eram necessárias para desvendar a verdade por trás daquela manhã que começara tão calmamente, mas terminara em silêncio e incerteza. O que você acha que rolou de verdade com a Michelle e a Lila naquela manhã cheia de mistério? Estou doido para saber suas teorias e pensamentos sobre essa história louca. Manda ver nos comentários aqui embaixo. Durante os intensos interrogatórios, Kirkland Warren continuou a relatar sua versão dos eventos com uma confiança cuidadosa. Ele afirmou que, após uma manhã aparentemente normal, levou Michelle e Lila de volta ao local onde o carro delas estava estacionado. A descrição desse momento final era inquietantemente precisa. Ele lembrava do som dos pneus do Dodge Charger sobre o asfalto, do céu nublado que pairava sobre eles e do sorriso despreocupado de Lila enquanto se despedia. Kirkland insistiu que, ao chegar no destino, viu as duas saírem do carro e caminhar em direção ao veículo delas. Ele observou enquanto Michelle, segurando a mão da filha, se afastava. Para ele, aquele parecia ser apenas mais um dia comum. No entanto, os detetives não estavam convencidos pela simplicidade de sua narrativa. A afirmação de Kirkland de que aquele foi o último momento em que viu Michelle e Lila vivos levantou mais perguntas do que respostas. Se eles realmente se separaram de forma tão pacífica, por que Michelle e Lila não foram vistas desde então? A descrição detalhada de Kirkland, em vez de encerrar o mistério, abriu novas linhas de investigação. Os investigadores sabiam que o tempo era essencial e qualquer detalhe, por menor que fosse, poderia fazer a diferença. Eles voltaram sua atenção para a análise de câmeras de segurança e testemunhas que pudessem confirmar ou refutar o relato de Kirkland. Enquanto isso, a cidade de Vancouver permanecia em um estado de tensão crescente, com todos se perguntando qual seria o próximo passo neste enredo sombrio e intrincado. Com o passar dos dias, a ausência de notícias sobre Michelle e Lila transformou a angústia inicial da comunidade em um desespero palpável. A cidade de Vancouver, antes tranquila, agora vibrava com uma tensão sensível à medida que a pressão sobre a polícia aumentava. Os detetives, cientes da crescente impaciência da mídia e do público, sabiam que precisavam de um avanço decisivo, algo que pudesse iluminar o caminho para encontrar as duas mulheres. Foi durante uma dessas buscas meticulosas que a polícia fez uma descoberta que reacendeu as chamas da esperança e da incerteza. Em uma vizinhança inquietantemente próxima ao apartamento de Kirkland, o carro de Michelle foi encontrado.
Este veículo, que para muitos simbolizava esperança e liberdade, estava agora parado em uma rua tranquila, como uma testemunha silenciosa de algo obscuro. Apesar de aparentemente intocado, o carro exalava um ar de descuido, sugerindo que fora deixado ali em um momento de pressa ou desespero. A descoberta do carro não foi meramente circunstancial. Ela lançou uma nova luz sobre Kirkland, intensificando as suspeitas já densas ao seu redor. Para os detetives, a proximidade do veículo com o apartamento de Kirkland não era vista como uma coincidência acidental, mas sim como um elo crucial que precisava ser investigado com rigor. Cada detalhe ao redor do carro, desde a posição dos assentos até o estado dos pneus, era examinado minuciosamente, em busca de pistas que pudessem revelar o paradeiro de Michelle e Lila. Dentro do carro, pertences pessoais de Michelle contavam uma história silenciosa de sua vida cotidiana. Itens simples, como um batom esquecido no porta-luvas ou um bloco de notas com anotações dispersas, pintavam um quadro íntimo e reforçavam a gravidade da situação. No entanto, em vez de fornecer as respostas tão desesperadamente necessárias, a descoberta do carro apenas aprofundou o mistério. Cada item encontrado era uma peça do quebra-cabeça que, em vez de se encaixar, parecia multiplicar as perguntas sem resposta. A comunidade de Vancouver, já devastada pelo desaparecimento, agora enfrentava a realidade sombria de que a situação era mais grave do que se imaginava. A descoberta do carro, longe de trazer o alívio esperado, gerou uma nova onda de medo e incerteza. O clima de apreensão era palpável enquanto todos se perguntavam o que realmente havia acontecido com Michelle e Lila. As ruas, antes cheias de vida, agora pareciam sussurrar segredos e promessas quebradas, enquanto a busca pela verdade se tornava uma corrida contra o tempo, na esperança de que um desfecho positivo ainda fosse possível. Em meio à crescente tensão e às investigações cada vez mais intensas, um detalhe inesperado emergiu, lançando uma nova sombra de dúvida sobre os eventos que cercavam o desaparecimento de Michelle e Lila. Kirkland Warren, em uma tentativa de justificar suas ações após a separação daquele fatídico dia, revelou um detalhe intrigante. Ao retornar para seu Dodge Charger, ele encontrou a bolsa de Michelle esquecida no banco do passageiro. Este não era apenas um item pessoal. Dentro estavam documentos importantes, um elo terrível com a vida que Michelle havia deixado para trás. Com uma expressão de preocupação, ou pelo menos foi assim que ele alegou, Kirkland descreveu suas tentativas frenéticas de contatar Michelle. Ele afirmou que, ao perceber o esquecimento, fez várias chamadas para ela, cada uma delas encontrando apenas o silêncio do outro lado da linha. Cada tentativa frustrada de comunicação não apenas adicionava ao mistério da narrativa de Kirkland, mas também levantava questões inquietantes sobre suas verdadeiras intenções e o que realmente ocorreu após aquele último encontro. Para os investigadores, a bolsa de Michelle era mais do que um simples objeto esquecido, era uma peça-chave em um quebra-cabeça cada vez mais complexo. Eles sabiam que o conteúdo poderia oferecer pistas vitais, possivelmente revelando um caminho para compreender o que realmente aconteceu com Michelle e Lila. A ausência de resposta de Michelle às tentativas de Kirkland de contatá-la aumentava a suspeita de que algo estava terrivelmente errado, uma sensação que pesava sobre todos os envolvidos na investigação. Enquanto Kirkland insistia em sua história de preocupação e repetidas tentativas de contato, os detetives continuavam a desbravar cada detalhe, céticos quanto à veracidade de suas palavras. A bolsa, com seus documentos e segredos potenciais, era tratada como evidência crucial, cada item cuidadosamente examinado em busca de qualquer indício que pudesse esclarecer o desaparecimento. A cidade de Vancouver, mergulhada em um clima de incerteza e medo, aguardava ansiosamente por qualquer notícia que pudesse lançar luz sobre o destino das duas desaparecidas. Cada dia que passava sem novas informações aumentava a angústia da comunidade, enquanto a esperança de um desfecho positivo se transformava em uma corrida contra o tempo. O mistério parecia se aprofundar a cada momento, deixando todos em suspense, à espera de uma revelação que pudesse finalmente trazer paz a um enigma tão perturbador. À medida que a investigação avançava, os detetives começaram a desvendar camadas de segredos e mentiras que cercavam o caso de Michelle e Lila. O que inicialmente parecia um simples desaparecimento logo se transformou em uma rede complexa de atividades ilícitas, centrada em torno de Kirkland Warren. Suas conexões sombrias e ações calculadas se estendiam muito além do que os investigadores inicialmente imaginavam. No coração dessa trama estava um esquema de roubo meticulosamente orquestrado, envolvendo sua esposa, Monai. Kirkland, com sua habilidade de manipulação e persuasão, havia criado uma operação que parecia quase impenetrável. Dentro desse esquema, Michelle se via enredada, talvez contra sua vontade ou sob uma pressão insuportável. A investigação revelou que ela havia sido convencida a abrir uma conta bancária em seu nome, um ato que, à superfície, parecia inocente, mas que, na realidade, servia para esconder um desfalque impressionante de $220 mil. A descoberta desse esquema não apenas complicava o caso, mas também levantava questões perturbadoras sobre a relação entre Michelle e Kirkland. Seria Michelle uma participante relutante, forçada a colaborar sob ameaça, ou ela havia sido enganada,
presa em um jogo perigoso do qual não conseguiu escapar? A conta bancária em seu nome tornou-se um símbolo de traição e desespero, carregando um segredo que agora vinha à tona, profundamente entrelaçado com o mistério de seu desaparecimento. Para a polícia, essa nova linha de investigação significava que o caso ultrapassava o âmbito de pessoas desaparecidas, tocando as esferas de crime financeiro em larga escala. A conexão entre o roubo e o desaparecimento de Michelle e Lila poderia ser a chave para desvendar o que realmente aconteceu. Cada documento, cada transação era examinado com atenção, na esperança de encontrar pistas que pudessem finalmente resolver o caso. Enquanto a trama se desenrolava, a comunidade de Vancouver observava em estado de choque. A imagem de Michelle, uma mãe carinhosa, agora estava manchada pela associação com atividades criminosas, e a linha entre vítima e cúmplice se tornava cada vez mais turva. O esquema de roubo, longe de fornecer respostas claras, apenas aprofundava o mistério, deixando todos na expectativa de uma resolução que parecia cada vez mais complexa e evasiva. A tensão aumentava a cada dia, com a sensação crescente de que, a qualquer momento, a verdade poderia emergir, revelando a extensão completa da rede de crimes e finalmente trazendo justiça para Michelle e Lila. A comunidade, os investigadores e as famílias esperavam, ansiosos por um desfecho para esta saga que havia capturado a atenção e os corações de todos. À medida que a investigação se aprofundava, a interligação das vidas de Michelle e Monai através de Kirkland Warren tornou-se um foco central, revelando uma trama de complexidade e perigo que poucos poderiam ter previsto. O que inicialmente parecia ser uma coincidência infeliz entre duas mulheres acabou se revelando um vínculo crucial em uma vasta teia de atividades criminosas. Essa descoberta não só complicava o caso, mas também introduzia uma tensão palpável, uma vez que a profundidade do envolvimento de cada um começou a vir à tona. Kirkland, com seu carisma enganador e habilidades de manipulação, era o arquiteto dessa rede intricada. Ele havia conseguido unir Michelle e Monai em um esquema que transcendia os limites dos relacionamentos pessoais, envolvendo-as em atividades ilegais que iam de crimes financeiros a possivelmente outros delitos ainda não descobertos. Para os detetives, a descoberta de que Michelle, uma jovem mãe dedicada ao bem-estar de sua filha, estava envolvida nesse submundo ao lado de Monai, foi um choque. Isso levantou questões perturbadoras sobre o que poderia tê-la levado a se aliar a Kirkland em um caminho tão arriscado e desolador. Monai, por sua vez, não era apenas uma parceira passiva. Sua relação com Kirkland era uma aliança estratégica, onde cada movimento era cuidadosamente planejado para maximizar os ganhos e minimizar os riscos. Juntas, Michelle e Monai formavam uma dupla cujos papéis eram tão complexos quanto a rede de crimes que estavam ajudando a tecer. A relação delas, mediada por Kirkland, não só complicava a narrativa do desaparecimento de Michelle e Lila, mas também levantava o véu sobre uma operação de criminalidade organizada que lançava uma sombra sobre a comunidade. A comunidade de Vancouver, já fragilizada pelos desaparecimentos, foi confrontada com uma nova e desconcertante realidade. O caso não se tratava apenas de encontrar duas pessoas desaparecidas, mas de desmascarar uma subcorrente de atividades criminosas que desafiavam as percepções de todos os envolvidos. O impacto foi profundo, abalando a confiança e a sensação de segurança entre os moradores, que agora se perguntavam quem mais poderia estar envolvido. A verdade, ainda nebulosa e fora de alcance, permanecia envolta em um manto de segredo e intriga. As autoridades estavam determinadas a desvendar a complexa relação entre Michelle, Monai e Kirkland, penetrando cada camada de engano na esperança de iluminar esse enigma sombrio. Cada nova pista era uma peça potencial do quebra-cabeça que precisava ser colocada no lugar certo para finalmente trazer justiça e respostas a uma comunidade em busca de paz. Se essa história cheia de mistérios e reviravoltas deixou você curioso, não esquece de dar aquela força e clicar no like. No decorrer da investigação, novos detalhes perturbadores começaram a emergir, lançando uma luz sombria sobre a vida de Michelle e seu tumultuado relacionamento com Kirkland Warren. Entre os papéis e depoimentos, surgiu um capítulo que revelava a profundidade do medo e da coragem que Michelle havia enfrentado antes de seu desaparecimento. Em um ato de desespero e autopreservação, ela havia conseguido uma ordem de restrição contra Kirkland, após um incidente violento que não só deixou cicatrizes visíveis, mas também feridas emocionais profundas. Esse incidente foi um divisor de águas. Para Michelle, cada dia ao lado de Kirkland havia se tornado uma dança perigosa entre o amor e o medo, onde suas ações eram cada vez mais imprevisíveis. A ordem de restrição era sua tentativa de traçar uma linha definitiva, de proteger a si mesma e a pequena Lila de um futuro que parecia cada vez mais incerto e ameaçador. Era um grito de independência, um passo corajoso rumo à liberdade de um ciclo de violência que ameaçava consumir suas vidas. Contudo, em uma reviravolta que deixou amigos e familiares perplexos, Michelle revogou a acusação. As razões para tal decisão estavam envoltas em mistério, alimentando diversas especulações. Alguns sugeriam que Kirkland, com suas habilidades de manipulação, havia conseguido convencê-la a dar-lhe uma segunda chance, prometendo mudanças que nunca viriam. Outros achavam que Michelle poderia ter sido pressionada ou ameaçada, forçada a ceder sob a sombra do medo. Para os detetives,
Essa inesperada mudança de eventos adicionou uma nova camada de complexidade ao caso. A decisão de Michelle levantava questões críticas sobre a natureza de seu relacionamento com Kirkland e as verdadeiras circunstâncias que cercavam seu desaparecimento, e o de Lila. Era um quebra-cabeça emocional e psicológico que os investigadores precisavam decifrar para entender completamente o que havia acontecido. Enquanto as peças do passado de Michelle se juntavam, a gravidade da situação tornava-se ainda mais clara. As autoridades estavam cada vez mais conscientes da urgência em localizar Michelle e Lila, na esperança de que ainda houvesse tempo para intervir e garantir um desfecho seguro e positivo. Cada detalhe revelado era um lembrete do perigo iminente e da necessidade de justiça para Michelle e Lila, cujas vozes ainda clamavam por serem ouvidas e protegidas. Na manhã de 2 de março de 2023, a prisão de Kirkland Warren sob acusação de violência doméstica parecia, à primeira vista, um avanço significativo na investigação do desaparecimento de Michelle e Lila. Para os amigos e familiares das duas, a notícia trouxe um breve alívio, uma esperança de que a justiça estivesse finalmente se aproximando. No entanto, essa sensação de segurança foi curta e ilusória. Poucos dias após sua prisão, Kirkland, com uma audácia que desafiava toda a lógica, violou a ordem de restrição que era parte das condições de sua soltura. Este ato não foi apenas uma quebra das regras impostas, mas uma declaração de desafio às autoridades, demonstrando um desrespeito flagrante pelas consequências legais. Para os detetives, essa transgressão serviu como um alerta, sinalizando que eles estavam lidando com alguém capaz de ações impulsivas e potencialmente perigosas. A violação da ordem de restrição transformou-se em um ponto de inflexão na investigação. O comportamento ousado de Kirkland intensificou a suspeita sobre seu envolvimento no desaparecimento das duas mulheres. Cada movimento dele era agora minuciosamente monitorado, enquanto os investigadores buscavam desesperadamente qualquer evidência que pudesse ligá-lo diretamente aos eventos sinistros em torno de Michelle e Lila. A urgência da situação era palpável. As autoridades sabiam que precisavam agir rapidamente para impedir que Kirkland pudesse causar mais danos. A violação da ordem não apenas complicou o caso, mas também aumentou a pressão sobre os investigadores para encontrar respostas rápidas e eficazes. Cada dia que passava sem um avanço significativo era um lembrete doloroso da incerteza e do perigo persistente. O caso havia se tornado um quebra-cabeça complexo, onde cada peça precisava ser cuidadosamente analisada e encaixada. A prisão inicial, seguida pela violação da ordem de restrição, sublinhou a gravidade da situação, enquanto a busca por justiça e por respostas continuava. A determinação dos detetives era alimentada pela necessidade urgente de proteger os inocentes e garantir que Kirkland não pudesse escapar das consequências de suas ações. Enquanto aguardavam ansiosamente por um avanço, a equipe de investigação permanecia vigilante, ciente de que cada detalhe poderia ser a chave para desvendar o mistério e trazer um pouco de paz para aqueles afetados pela tragédia. Em 19 de março, a atmosfera na delegacia estava carregada de expectativa e tensão. A notícia da prisão de Kirkland Warren por violação da ordem de restrição imposta para proteger Michelle trouxe um misto de alívio e urgência para a equipe de investigação. Este era o momento pelo qual os detetives esperavam, uma oportunidade crítica para confrontar Kirkland e tentar arrancar dele a verdade sobre o que realmente aconteceu com Michelle e Lila. Na sala de interrogatório, as luzes eram frias e impiedosas, lançando sombra sobre o rosto de Kirkland enquanto ele se sentava diante dos detetives. Havia uma quietude inquietante na sala, quebrada apenas pelo som dos papéis sendo folheados e das canetas anotando cada palavra. Os detetives haviam se preparado meticulosamente para este momento, revisando cada detalhe do caso, cada pequena inconsistência nas declarações anteriores de Kirkland, prontos para explorar qualquer fraqueza em sua narrativa. O interrogatório começou com perguntas diretas sobre o paradeiro de Michelle e Lila, mas rapidamente se tornou mais intenso. Os detetives pressionaram Kirkland sobre suas atividades nos dias que antecederam e seguiram o desaparecimento das duas. Cada pergunta era uma tentativa calculada de desestabilizá-lo, de encontrar a brecha que pudesse levar à verdade. A tensão no ar era quase palpável, enquanto os investigadores esperavam que, sob a pressão do interrogatório, Kirkland pudesse cometer um deslize, revelar uma contradição ou oferecer uma pista vital. Kirkland, por sua vez, mantinha uma fachada de calma, mas seus olhos traíam uma inquietação crescente. Ele estava encurralado, cada resposta analisada em busca de discrepâncias. As horas se arrastavam lentamente, cada minuto um teste de paciência e estratégia para ambos os lados. Os detetives sabiam que este era um momento crucial. Com Kirkland sob custódia, a esperança era que as respostas que procuravam finalmente surgissem, trazendo alguma luz sobre o paradeiro de Michelle e Lila. Para os investigadores, este interrogatório era mais do que uma simples tentativa de extrair informações. Era uma corrida contra o tempo para evitar que um pesadelo ainda maior se concretizasse. A determinação deles era inabalável, alimentada pela promessa de justiça para Michelle e Lila e a necessidade de encerrar um capítulo sombrio que havia deixado uma marca indelével em todos os envolvidos. No coração das investigações, quando cada pista era um fio tênue de esperança para resolver o mistério do desaparecimento de Michelle e Lila,
surgiu uma revelação que gelou a espinha dos mais experientes investigadores. Um detalhe alarmante sobre Kirkland Warren havia emergido das sombras de seu passado, lançando uma nova e sinistra luz sobre seu caráter. A descoberta de seu envolvimento em um assassinato brutal em 2017, em Arkansas, transformou a percepção de Kirkland de um suspeito problemático para uma figura potencialmente letal e calculista. O incidente de 2017 não era um simples caso de violência. Era um homicídio que falava de um homem capaz de planejar e executar um ato de extrema crueldade. A vítima, cujo nome havia sido quase esquecido até então, agora era uma peça crucial em um quebra-cabeça que os detetives estavam desesperados para resolver. A brutalidade do crime passado levantava preocupações sérias sobre o comportamento de Kirkland e o perigo iminente que ele poderia representar para qualquer um que cruzasse seu caminho. Para os detetives encarregados do caso de Michelle Lila, essa revelação ampliou o escopo da investigação de maneira dramática. Não era mais apenas sobre encontrar duas pessoas desaparecidas, mas sobre entender a mente de um homem que já havia demonstrado ser capaz de matar. Cada detalhe de sua vida foi minuciosamente examinado, na esperança de encontrar padrões de comportamento que pudessem conectar o passado sombrio ao presente aterrorizante. As autoridades começaram a desenhar paralelos entre o assassinato de 2017 e o desaparecimento atual, investigando cada conexão possível. A preocupação era palpável. Se Kirkland já havia cometido um crime tão hediondo antes, a possibilidade de seu envolvimento no desaparecimento de Michelle Lila parecia cada vez mais provável. O temor de que ele pudesse estar repetindo um padrão de violência tornou-se uma urgência inescapável para a equipe de investigação. A revelação do assassinato em Arkansas não apenas intensificou a investigação, mas também destacou a necessidade imperiosa de impedir que Kirkland causasse mais danos. A cada dia que passava, a pressão aumentava sobre as autoridades para garantir que justiça fosse feita, tanto para o caso atual quanto para qualquer crime passado que ainda clamasse por resolução. A determinação de capturar Kirkland e trazê-lo à justiça era agora uma corrida contra o tempo, motivada pela promessa de proteger o presente e honrar as vidas arruinadas em seu passado sombrio. Na manhã de 22 de março de 2023, o céu estava cinzento, refletindo a atmosfera sombria que pairava sobre a equipe de investigação. Após semanas de buscas incansáveis e pistas que pareciam levar a becos sem saída, o silêncio foi quebrado por uma descoberta que ninguém estava preparado para enfrentar. Em uma área remota, longe dos olhares curiosos da cidade, os corpos de Michelle Lila foram encontrados, revelando um capítulo final de tragédia que ninguém queria acreditar ser possível. O local era desolado, uma clareira oculta por árvores densas que pareciam guardar o segredo terrível com um silêncio cúmplice. À medida que os investigadores se aproximavam, cada passo era carregado de uma tensão palpável. O peso do que estava por vir era quase insuportável. Ali, entre as sombras das árvores, estavam Michelle Lila, suas vidas brutalmente ceifadas por tiros na cabeça. A cena, embora silenciosa, gritava de horror e injustiça. A descoberta de que Lila havia sido abusada antes de sua morte trouxe uma nova onda de indignação e tristeza. A crueldade do ato era inimaginável, tornando o já devastador cenário ainda mais insuportável. Para os investigadores, cada detalhe da cena do crime era uma peça de um quebra-cabeça macabro que precisava ser resolvido com urgência e precisão. A localização dos corpos, cuidadosamente escondidos, sugeria um planejamento meticuloso por parte do assassino, alguém que desejava que suas atrocidades permanecessem ocultas. Essa tentativa de ocultação apenas alimentou a determinação dos investigadores, que viam em cada obstáculo uma razão para lutar ainda mais por justiça. Kirkland, já no centro das atenções das autoridades, tornou-se o principal suspeito. Seu histórico de violência e a recente violação da ordem de restrição eram peças que se encaixavam de forma sombria neste quebra-cabeça. A pressão sobre ele aumentava, e as autoridades estavam determinadas a não deixar pedra sobre pedra na busca por evidências que pudessem confirmar suas suspeitas. A tragédia de Michelle Lila transcendeu o caso individual, tornando-se um poderoso símbolo da luta contra a violência doméstica. A história delas ecoou por toda a comunidade, despertando um clamor por sistemas mais eficazes de proteção e apoio às vítimas. Para os investigadores, a missão era clara: seguir cada pista, por menor que fosse, e garantir que justiça fosse feita. O compromisso deles era não apenas com Michelle Lila, mas com todas as vítimas que não tiveram suas vozes ouvidas a tempo. Enquanto a investigação avançava, a busca por justiça se tornava uma corrida contra o tempo, uma batalha para trazer um pouco de paz a uma história marcada por tanta dor e sofrimento. A determinação dos investigadores era inabalável, motivada pela esperança de que um dia, a memória de Michelle Lila pudesse ser honrada com a justiça que elas mereciam.